Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre sustentabilidade em alimentos, um panorama de como a gente está nesse momento, nesse desenvolvimento. Para início de conversa, eu represento aqui a Tacta Food School. Nós somos uma escola de educação continuada e hub de projetos na área de alimentos, e nós focamos no ensino muito prático, porque a gente pensa que comida se experimenta e conhecimento também tem que ser experimentado. A gente também acredita na transformação do mercado de alimentos, e a gente crê com todas as forças que essa transformação vai se dar através das pessoas. E é por isso que, quando a gente pensa em transição do mercado de alimentos, por exemplo, através da sustentabilidade, a gente encontra que o nosso caminho é via educação. Eu sou Cristina, sou engenheira de alimentos, trabalhei muito tempo com pesquisa e desenvolvimento de alimentos, e desde 2015 venho me dedicando à inovação de alimentos. Fundei a Senhora Inovadeira, que é o primeiro portal sobre inovação e pesquisa e desenvolvimento de alimentos no Brasil, e a Tacta Food School, em 2016, que vem transformando esse conteúdo também em cursos e eventos, palestras e outras atividades. Essa apresentação eu mudei enquanto assistia os colegas, pensando um pouquinho sobre por que eu comecei a falar sobre sustentabilidade, já que a gente está aqui no Dia Mundial da Criatividade. E eu acho que eu comecei a pensar sobre sustentabilidade quando, na pandemia, eu comecei a virar uma caçadora de cogumelos. E aqui é uma foto de um cogumelo que eu encontrei aqui em Lajeado, na cidade onde a gente está transmitindo nesse momento, numa pracinha. Enquanto todo mundo passa por aquele cogumelo, eu olho para ele e eu vejo que ele é comestível. E é lindo, inclusive, né? Ele é uma pequena família de cogumelos, né? Os Smurfs podiam ter saído daí. E quando a gente pensa em alimentos, a gente tem que pensar que alimentos é cultura. Então, se eu sei que esse cogumelo é comestível, eu tenho uma determinada cultura alimentar. É também, obviamente, conhecimento, é acesso. Se eu sei quais são as plantas alimentícias não convencionais, ou quais são as plantas alimentícias como um todo, ou os cogumelos alimentícios, eu tenho acesso também, nós vamos falar sobre acesso logo na sequência do painel. E a gente também está falando claramente de criatividade, a gente pode pensar nos chefs de culinária, nas pessoas que trabalham com inovação na área de alimentos, que é o meu métier, na área de alimentos processados, mas criatividade também está em encontrar novas fontes de alimentos, em usar essas fontes de uma forma criativa. E quando eu comecei a olhar para os cogumelos, eu comecei a entrar nas matas aqui de Lajeado, eu comecei a caminhar, eu comecei a encontrar cogumelos nos parques, nas praças, nos gramados, em todos os lugares ao meu redor, e eu também comecei a encontrar o lixo de Lajeado, porque em todos esses lugares, inclusive no Jardim Botânico, nas matas nativas que nós temos preservadas, em todos esses lugares o ser humano está lá depositando lixo. E isso me deixa muito triste. Eu comecei a pensar muito sobre essa questão de sustentabilidade e comecei a trabalhar com isso dentro da Tacta. Esse aqui é um Macrocybititans, para quem não conhece, né, trouxe o nome aí. É importante a gente saber os nomes das espécies, os nomes científicos, para a gente saber coletar corretamente. Enfim, produção de alimentos é um alvo extremamente grande para o que a gente fala de sustentabilidade. Ela consome 70% da água potável do mundo, 40% da terra agriculturável é dedicada à produção de alimentos, e 30% das emissões dos gases de efeito estufa vem da produção de alimentos. É claro que bom, né? Porque é isso que a gente imagina, que boa parte dos nossos recursos naturais devam ir realmente para a produção de alimentos, mas pelo volume de consumo de recursos naturais, a gente sabe também que a produção de alimentos vai ser cada vez mais alvo de legislações cada vez mais restritivas para que a gente diminua esses recursos, por exemplo, com emissões de gases ou o consumo de água. A gente teve um pico agora em 2021, perdão, mais corretamente, de número de novos poços artesianos perfurados no estado de São Paulo, em cima do aquífero Guarani. Recentemente foi divulgado esses dados. A gente está tendo, obviamente, uma estiagem, a gente está vivendo uma crise climática, e isso está influenciando, por exemplo, o nosso consumo de água. E aí, obviamente, que a gente vai falar sobre sustentabilidade dentro da área de alimentos, a gente começou a pensar, bom, qual é o balanço entre uma dieta sustentável e uma dieta nutritiva? Porque até bem pouco tempo atrás, eu estou mostrando para vocês uma pesquisa de 2019, um relatório que foi publicado em 2019, então super recente. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhum padrão que nos pudesse ajudar a dizer o que é uma dieta sustentável e uma dieta nutritiva ao mesmo tempo para a população.
Então, 37 cientistas, mas principalmente do norte global, se reuniram e emitiram esse relatório da comissão Eat Lancet. E eles disseram, então, que dietas saudáveis tem essa descrição que eu estou mostrando aqui para vocês, né? E que ela está de um diagrama mostrado aqui nesse prato. Ela é composta principalmente por vegetais, e aí estão os meus queridos cogumelos também, mas também por grãos integrais, também por proteínas vegetais, também por óleos vegetais não saturados, uma pequena porção de carnes e uma pequena porção de produtos lácteos. E, ao mesmo tempo, eles determinaram o que seria uma produção sustentável de alimentos, e aí colocaram um foco em 6 processos-chave do sistema terrestre, que estão relacionados nesse próximo slide aqui. Essa ilustração eu estou trazendo é da National Geographic, que pegou essa publicação da comissão Eat Lancet e transformou num gráfico para a gente saber mais ou menos quanto a gente tem que consumir por dia. Então, pouca carne vermelha e bastante vegetais. E o que é mais sustentável e o que é menos sustentável dentre esses grupos que vocês estão vendo aí. E aí, essa comissão estabeleceu, então, para esses 6 processos de consumo de recursos naturais, algumas variáveis de controle. Então, isso serve muito para quem está lá produzindo alimentos, por exemplo, estabelecer os seus próprios limites. Então, tem lá limites para emissão de gases do efeito estufa, para uso de terras cultiváveis, para uso de água doce, para aplicação de nitrogênio, para aplicação de fósforo e para a taxa de extinção da biodiversidade. Olha que interessante. Mas quando a gente olha para isso, apesar de parecer muito bom, afinal de contas é nutritivo e é sustentável, a gente tem que pensar assim, sobre que perspectiva de sustentabilidade a gente está olhando. E nesse painel, daqui a pouco a gente vai ver outras perspectivas. Está faltando uma perspectiva aqui bastante importante, que é a perspectiva humana. E aí, a gente vai pensar o seguinte, nem tudo são flores, né? Logo na sequência, uma série de cientistas começaram a criticar, inclusive, esse próprio relatório inicial de 2019. Então, por exemplo, ele é ótimo para pessoas ricas. Todo mundo que é rico aí, que está me assistindo, vai conseguir comer aquele prato. Porém, ele excede o rendimento per capita de mais de 1,51 bilhões de pessoas, ou bilhão de pessoas, no mundo. Ou seja, qual é a lente que a gente usou para criar aquele prato? É a lente, provavelmente, de países super desenvolvidos, para quem é super acessível ter aquele prato. A outra questão é que não considera, por exemplo, que a produção animal tem muito a ver com a biodisponibilidade de nutrientes em várias regiões que são razoavelmente inóspitas para a gente plantar plantas. A gente não pode desconsiderar que o ser humano vive em regiões desérticas, por exemplo, onde a produção animal é bastante importante para o consumo e para a nutrição. A produção animal também tem a ver com o sustento da família em várias regiões. Então, como a gente pode desconsiderar isso nos nossos cálculos? E em nações superpopulosas, principalmente como a Índia, e que não são tão grandes, por exemplo, quanto a China, como a gente tem acesso à terra para dar conta desse volume de proteínas vegetais ou de produtos vegetais que a gente espera naquele prato. Enfim, esse mesmo relatório não olhou para a questão de cultura alimentar, que obviamente difere, inclusive, de região para região, inclusive para quem está vendo essa palestra em vários lugares do mundo. E olha só, a gente ainda não tem um relatório final. A FAO promete um novo olhar para isso apenas para 2024. Enquanto isso, esse ano a gente foi chocado por essa foto que vocês estão vendo. Essa foto aconteceu em Fortaleza, as pessoas invadindo um caminhão de lixo para pegar comida, e essa foto me toca um pouquinho mais fundo, porque a Tacta, ela, apesar de eu estar aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul, ela é uma empresa que tem matriz em Fortaleza, no bairro do Cocó, exatamente onde foi tirada essa foto. Então, ela é muito próxima para mim. Quando eu penso em sustentabilidade de alimentos, não é sustentabilidade de um sapato, ou de um carro, ou de uma casa que eu estou falando. Até de uma casa, talvez, sim. Mas quando eu penso em sustentabilidade de alimentos, eu não posso ter uma embalagem biodegradável enquanto do lado as pessoas passam fome. Então, a perspectiva de quem mede sustentabilidade de alimentos, de quem fala sobre sustentabilidade de alimentos, não pode passar ao largo do ser humano.
tem que incluir esse ser humano. Inclusive, obviamente, na questão de cultura alimentar, mas principalmente do acesso. Enfim, por favor, fechando a minha fala aqui, a gente viu muito greenwashing e está vendo ainda muito greenwashing, que é isso, né? A gente pegar um produto maravilhoso, perfeito da natureza, que é um coco, que já vem com a sua própria embalagem, tirar essa embalagem e colocar um plástico ao redor e botar um selo de coco ecológico. Ecológico para quem? Que perspectiva é essa que a gente está trazendo para os produtos que nós consideramos sustentáveis e que a gente diz que são ecológicos? E que sustentabilidade é essa? Eu queria também fazer uma provocação para vocês de qual é o papel de vocês e o meu papel nesse universo e nessa cadeia. Se a gente está trabalhando em projetos hoje que só olham para o produto e que só resolvem questões técnicas do produto, será que a gente está pensando no comportamento do ser humano, que pode muito bem, por exemplo, aumentar o consumo daqueles produtos, e daí não adianta nada a embalagem não ser biodegradável, sendo que a gente aumentou o consumo enormemente daquele produto. Por outro lado, será que a gente está diminuindo ou aumentando a biodiversidade das populações ao nosso redor? E será que os projetos com os quais a gente está trabalhando, eles são centrados no usuário? Ou será que essa é uma perspectiva já um pouco umbigo-centrada e a gente deveria estar centrando no planeta e na sociedade também, não apenas no usuário? E será que a gente deveria realmente fazer tudo o que é bom para o usuário? Porque esse usuário pode muito bem ser bastante egoísta e não estar interessado no planeta e na nossa sociedade, que eu acho que é a perspectiva que a gente deveria trazer para o futuro. Enfim, deixo para vocês os créditos desse lindo vídeo que a gente está vendo aqui na apresentação e também os meus contatos para quem quiser falar comigo. É isso. Muito obrigada.